pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre as Brumas de Avalon e nós vamos falar sobre os livros 2, 3 e 4. Lembrando aqui que são 4 livros que compõem as Brumas e nós já temos um vídeo sobre o primeiro livro. Eu resolvi juntar os outros 3 livros num vídeo só porque não me pareceu que havia muito o que falar sobre cada um em separado, mas sim que se tornava mais interessante fazer a apresentação de toda a história com aquele vídeo do primeiro livro e aqui dar a sequência para a história com um vídeo sobre os outros 3 livros. Lá no início nós conhecemos Morgana, que é a grande protagonista dessa sequência de livros. Enquanto no primeiro livro nós lemos sobre a sua infância, aqui nós já temos uma Morgana adolescente, depois adulta até a sua velhice. Como contexto da história, nós temos durante esses 3 livros a consolidação do reino de Arthur. E um dos maiores embates entre Morgana e Arthur é justamente sobre o compromisso dele com Avalon, porque quando ele foi proclamado rei, ele recebeu de Avalon a Excalibur, juntamente com a bainha toda bordada por Morgana. Então, quando ele recebe essa espada com os encantamentos que havia nela, que era justamente para proteger Arthur, uma vez que enquanto ele estivesse com a espada e com a bainha, mesmo que ele se ferisse em batalha, ele sangraria muito pouco, então ele não morreria em batalha, em tese. E recebendo essa proteção, ele se compromete a proteger Avalon, ele acaba se tornando um grande rei cristão. É interessante que aqui na história nós temos o ingresso do padre Patrício, e até em algum momento se menciona que foi ele que expulsou as serpentes das ilhas, e nós podemos ter interpretações aqui, porque muito se fala nisso, transformando o Padre Patrício no São Patrício ou no Saint Patrick, que nós comemoramos em março, ou também a expulsão das serpentes, uma vez que todos os reis que se comprometiam com Avalon tinham tatuadas serpentes nos seus pulsos. Então, ao chegar um padre que via apenas no cristianismo um caminho e querendo expulsar as outras crenças, ele está assim expulsando essas serpentes, expulsando as serpentes que seriam tatuadas nos pulsos dos reis. Então assim, essas culturas consideradas pagãs seriam expulsas das ilhas. E nesse grande contexto, nós temos exatamente os papéis que Avalon vai acabar assumindo até o final da história. Nós também temos um grande triângulo entre Arthur, sua esposa, Guinevere ou Genebra, enfim, como for a tradução, e Lancelot. Lancelot é o melhor amigo de Arthur, pelo menos é isso que nós temos publicamente. Arthur se casa porque ela foi dada a ele por um outro rei, mas quem efetivamente é apaixonado por ela e ela por ele é Lancelot. Durante o livro nós ficamos sabendo de alguns outros sentimentos que envolvem esses 3 personagens, e esse também acaba sendo um mote muito importante para a história, porque é exatamente aqui que nós teremos um dos grandes desfechos do último livro. Inclusive, todas as histórias e os muitos personagens que estão envolvidos nesses 3 livros principalmente, a imensa maioria deles já existe dentro do lendário dessa época, e também alguns outros têm outras referências que depois viraram musicais ou peças de teatro ou grandes histórias que se contam. Então a leitura desses livros todos é bem interessante por conter todas essas referências, e quanto mais se prestar atenção nelas, mais se aproveita a história. Nós temos, mais uma vez, um grande protagonismo feminino. Além de Morgana, a nossa grande protagonista, nós temos muitas outras mulheres em Avalon ou no reino de Arthur que vão assumir grandes papéis e que vão movimentar as rodas da sociedade a fim de chegar nos seus objetivos. Nós temos o crescimento e a complexidade de muitos personagens que surgiram lá no primeiro livro, como Morgause, a tia de Morgana, bem como os relacionamentos entre todas essas mulheres que tinham muito poder, cada uma na sua esfera, e que acabaram protagonizando fatos muito importantes para a história. Também temos mais uma vez como grande pano de fundo as Brumas. Não é por nada que se chama as Brumas de Avalon essa coletânea, porque efetivamente para chegar até Avalon
é preciso atravessar essas brumas. E conforme Arthur vai se comprometendo mais com o cristianismo, mais densas vão se tornando essas brumas e mais difícil é de atravessá-las, pois as brumas são justamente esse afastamento de Avalon em relação ao mundo. Inclusive, no decorrer da história, nós percebemos que o tempo começa a passar diferente, em velocidade diferente, no mundo do reino de Arthur e no mundo de Avalon. E também a passagem do tempo para os personagens é percebida. Mesmo aqueles que se mantêm com uma aparência mais jovial, ou aqueles que se mantêm o tempo todo onde o tempo passa mais rápido, que é no reino de Arthur, todos eles vão adquirindo marcas. E essas marcas não são apenas no rosto, na pele. Essas marcas vão ficando profundamente nas suas personalidades e muitas vão se modificando e vão amadurecendo ao longo do tempo. No decorrer da história, há alguma esperança de que os ensinamentos de Avalon sejam mantidos ainda em terra, pelo menos dentro do reino de Arthur e fora de Avalon, mas ao que parece não são exatamente esses os planos da deusa, enfim, como ela é chamada na história. Nós temos muitas idas e vindas desse poder e inclusive ressignificações do que isso quer dizer. Mais próximo do final, nós temos grandes provas dos poderes tanto do cristianismo quanto da crença de Avalon. E nós percebemos que, principalmente para Morgana, muitas coisas passam a se encontrar e outras a se afastar. E nem se encontrar e nem se afastar são necessariamente ruins. E é incrível acompanhar as modificações de pensamento da Morgana no decorrer de toda a história. Já perto do final, na sua velhice, nós temos um grande final para esse livro. E também um grande final para Avalon. Bom, pessoal, falei um pouco sobre as brumas de Avalon porque eu também não quero dar spoiler da história. A minha ideia aqui é mostrar para vocês bastante do contexto do que acontece e também chamar vocês para a leitura. Até os próximos vídeos!